Você já prestou atenção o quanto o medo é algo que limita a nossa vida? Uma vez, um ex-namorado meu, quando a gente estava conversando, me disse: eu vou te falar uma coisa que você não vai gostar muito. Mas ele acabou me dizendo para eu prestar atenção em quantas vezes eu repetia a palavra medo. Ele me disse que era muito comum eu dizer: eu queria, mas eu tenho medo. Ou eu pensei nisso, mas eu tenho medo. E o medo se repetia e se repetia. E se eu falava ele tanto, é porque eu pensava muito nele, porque eu sentia ele muito. E nessa época, eu me lembro que eu era uma pessoa muito ansiosa. A ansiedade era uma coisa muito presente na minha vida. E hoje eu percebo que tinha muito a ver com a questão justamente do medo, do quanto eu me limitava em fazer as coisas que eu queria, em poder viver, em poder realmente me descobrir, me arriscar. E por conta de ficar me limitando o tempo todo, é que eu ficava tão ansiosa. Eu ficava me enjaulando dentro dessa redoma de medo. E a minha ansiedade ia subindo e subindo. Até o momento em que eu comecei a prestar atenção realmente nisso, e eu resolvi lidar com o medo de uma maneira um pouco diferente. Eu não estou dizendo que é fácil, a gente cai nas armadilhas muitas vezes, estar na zona de conforto, tentar se esquivar, evitar o medo é algo que deixa a gente com uma sensação de segurança. Mas na prática o que eu vejo existem situações que a gente precisa olhar para elas, que a gente precisa resolver. E o que eu vejo é que a vida primeiro faz um convite pra gente, né? Ela cutuca a gente, ela dá um estalinho. E se a gente vai postergando as coisas e se enjaulando, né? Se limitando, a situação na verdade vai crescendo. Então tem coisas que se a gente olhar para trás, houveram pequenos convites na nossa vida pra gente observar alguma coisa, pra gente olhar outra coisa, mas a gente ficava se esquivando justamente por ter medo de lidar com a coisa de uma maneira diferente. Então, o medo, na verdade, ele é algo que sim é importante, seres vivos sentem medo, mas ele é importante no sentido de proteger a gente de não se machucar, né? Proteger a nossa vida, mas a gente às vezes aumenta isso, porque existem medos, na verdade, que não são reais fora de nós, eles são reais dentro. Só que se a gente acredita que algo é perigoso, se a gente pensa: mas e se acontecer algo? Eu não sou capaz, eu não consigo. Pra gente esse medo é real. E aí ele se torna algo muito grande. Então o ponto é a gente perceber e conseguir diferenciar quando é algo que realmente a gente precisa temer e quando a gente está se esquivando de crescer, de amadurecer, de repente dar um passo que pode ser muito melhor pra gente. Óbvio que a gente não sabe muitas vezes o que tem lá, é desconhecido. E é por isso justamente que dá medo. Mas muitas vezes a gente se limita a estar num lugar confortável por medo do que está lá. Só que o aqui acaba não sendo confortável. Porque na verdade se você fica pensando em ir pra lá e sofre por isso, é porque na verdade você não queria estar aqui. Talvez você quisesse estar lá. Só que o tempo todo os seus pensamentos vêm e te dizem: mas e se não der certo? E se eu não conseguir? E se não funcionar? E aí você continua enjaulado aqui. Então, na verdade, eu te faço um convite a olhar para o medo de uma maneira diferente. Não como algo que sinalize um lugar da onde você tem que correr, mas talvez um lugar, ele te sinalize, na verdade, um lugar para onde você precisa olhar e perceber o que tem ali. O que te diz aquele lugar? O que de repente te chama a atenção ali? O que diz a seu respeito? Experimente lidar com o medo de uma maneira diferente. Ele pode trazer um grande crescimento pessoal, profissional, no seu relacionamento, porque tantas e tantas vezes a gente permanece em relacionamentos que não estão legais, em trabalhos que a gente não gosta, em situações em que a gente não está feliz por medo de dar um passo adiante. Lide com o medo de uma maneira diferente, olhe para ele de uma maneira diferente. Isso pode trazer grandes aprendizados a seu respeito. Fica então aqui a dica e um grande abraço.